o lugar que você está afeta quem você é? Lhe impede de frutificar? Ou você consegue dar frutos em qualquer lugar e em qualquer circunstância? É a pergunta que a gente tem que fazer hoje. Será que o lugar que eu estou, o lugar que Deus me colocou, está afetando quem eu sou? Pastor Gabriel, que doideira. É exatamente isso que Paulo me mostra em Filipenses capítulo 1. Nessa carta da prisão, Paulo escreve o seguinte. Filipenses capítulo 1, verso 12 diz: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Quando você vai lá para o final de Filipenses, no capítulo 4, Paulo ele diz, todos os santos, Filipenses 4, 22, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Paulo está escrevendo uma carta quando ele está preso. Ele está em prisão domiciliar, é uma das prisões de Paulo, e ele aqui em prisão domiciliar, ele estava guardando custódia, guardando julgamento. E nessa prisão aqui, a Bíblia relata, Paulo relata que ele ganhou toda a guarda pretoriana. Ele ganhou toda a guarda de César para Jesus. E qual é a pergunta que eu quero fazer para você hoje, para a gente refletir? Paulo aqui estava preso. Paulo aqui estava conseguindo se manter graças à ajuda das igrejas que o apoiavam, especialmente a igreja de Filipe. Esse povo aqui, os filipenses, que era a igreja que estava em Filipe, apoiava financeiramente Paulo, fazendo com que ele não passasse necessidade, não passasse fome, não sofresse no período da sua prisão. E aí, enquanto ele estava preso, a palavra de Deus não estava presa no coração dele. Paulo estava preso, mas a Bíblia não. Paulo estava preso, mas a palavra não. Paulo estava algemado, mas o Espírito Santo não. Isso é muito legal, né? Paulo podia estar passando pelo que ele estava passando, mas a palavra de Deus no coração dele estava indo de vento em popa. A palavra de Deus no coração dele estava sendo espalhada para todos os lugares. A palavra de Deus no coração dele estava rendendo frutos e multiplicando. O que a gente precisa entender com isso? Muitas vezes nós corremos o risco de deixar que o lugar que a gente está vivendo, que as circunstâncias que nós estamos passando, façam que a gente esmoreça de anunciar a palavra de Deus. Façam com que a gente se entristeça, a gente fique desmotivado, desestimulado. Mas Paulo usou as suas correntes para encorajar as pessoas a pregar o evangelho. Foi o que a gente leu no capítulo 1. Paulo disse que por causa das algemas dele, por causa dos sofrimentos dele, os irmãos se sentiram estimulados a levar a palavra do Senhor com ainda mais coragem. Rapaz, um crente quando ele sofre, um crente quando ele está na prisão, um crente quando ele está em batalha, um crente quando ele está passando por um deserto e ele anuncia a palavra, meu irmão, isso encoraja uma multidão. Isso encoraja uma multidão. Isso encoraja a sua família. Isso encoraja a sua casa. Você está passando por qualquer lugar, rapaz, tem uma compreensão que faz toda a diferença na nossa vida. Eu posso estar num deserto, mas a minha vida não é um deserto. Você pode até estar no deserto, mas a sua vida não é um deserto. Você pode até estar numa prisão, mas a sua vida não está aprisionada, porque a sua vida foi redimida por Cristo. Isso é uma libertação feita no seu coração por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo agindo no seu coração quebra todas as algemas, quebra todas as cadeias, quebra... Tem até um hino do... Chega, Jesus. Como é o nome do rapaz? É um hino, rapaz, muito antigo. Oh, Jesus, aquele hino que fala... Cláudio Claro, o nome do hino é Videira. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Vocês já ouviram esse hino? Depois coloca lá. Videira Cláudio Claro. Ele é o Deus que quebra todas as cadeias. O hino é assim.
Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Depois dá um Google aí para você escutar esse louvor. Nós precisamos entender que o Espírito Santo dentro de nós, ele quebra as cadeias. Ele quebra todas as cadeias que amarram o nosso coração. E é exatamente isso que se cumpre aqui na vida do apóstolo Paulo. Se você está sendo perseguido, pregue a palavra. Se você está passando por um deserto, pregue a palavra, sirva ao Senhor. Será que a perseguição que você enfrentou está fazendo com que você fique acabrunhado? Pastor Gabriel, o que é isso? Fique acanhado, fique se ensimesmando, fique freando. Não, meu irmão. De maneira nenhuma. Se você está sofrendo perseguição, leve o evangelho com ainda mais ousadia. Pastor Gabriel, comecei a levar a palavra e teve um levante. Comecei a pregar e não deu certo, deu errado. Comecei a levar e pastor, e começaram a dizer que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era tal. Cara, não, irmão. Não, irmão. Negativo. Quanto mais persegue, mais pregue a palavra, mais pregue. Pastor, mas eram os irmãos da própria igreja, pastor. Paulo fala aqui dos inimigos da cruz de Cristo. Existem os inimigos da cruz. Em Filipenses capítulo 3, Paulo fala no verso 18 dos inimigos da cruz de Cristo. Se você está fazendo a vontade de Deus e não surge nenhum inimigo, rapaz, tenha certeza que você está fazendo a vontade de Deus, viu? Não se surpreenda se na jornada você bater de frente com Satanás. É sinal que você está indo em direção oposta a ele. Está indo em sentido contrário. Ele está indo para um lado, você está indo para o outro. Aí uma hora vai se cruzar. Mas se não tem um levante, se não tem uma batalha, se não tem um inimigo, se não tem um negócio... E aí? Que doideira é essa? Creia, meu irmão. Você está preso, mas a palavra de Deus não. Você pode estar num deserto, mas a palavra de Deus não. Você pode estar enfermo, mas a palavra de Deus nunca fica doente. Pelo contrário, ela sara. Ela sara. Ela muda vidas. Ela transforma circunstâncias. Ela altera realidades. E aí eu refaço essa pergunta. Você, meu amado irmão, vai deixar que o lugar que você está afete quem você é? Tire o poder da palavra de Deus no seu coração? Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Eu não sei mesmo, não. E eu saber ia adiantar de quê? Ia ficar nós dois se abraçando, chorando pela armazela da vida? Ah, pastor, mas disseram que eu estava querendo me amostrar. Mas disseram que eu estava querendo isso. Disseram que eu estava querendo assim, me aparecer. Deus colocou eu para fazer tal coisa, aí aconteceu. E daí, irmão? Quem te chamou foi quem? Quem te chama, te justifica. Quem te chamou é maior. Quem começou a boa obra em vós é fiel para terminar. É fiel para concluir. É fiel para aperfeiçoar. Se você está passando por esse momento, onde você está sendo perseguido, está sendo aprisionado, lembre-se, a palavra de Deus não está presa. Pregue a palavra. Seja renovado pela palavra. Guarde a palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.